Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente. Olá, sou Tatiane Costa e este podcast irá explicar, conversar, debater e te atualizar sobre todas as questões acerca do meio ambiente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nesse terceiro episódio do podcast, te conto os destaques desse segundo dia de conferência, no quadro O Clima que Rola Entre Nós, um quadro para falarmos de mudanças climáticas e da COP26. O Clima que Rola Entre Nós, um quadro sobre mudanças climáticas do podcast Ecológica. E nessa terça-feira, segundo dia de COP26, o destaque foi o anúncio do acordo assinado por 110 países, incluindo o Brasil, para salvar e restaurar as florestas do planeta até 2030. Isso representa 85% das florestas da Terra. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson, ao subir no palco para anunciar o compromisso firmado pelos 110 países, declarou, abre aspas, proteger as florestas não é apenas uma ação para combater a mudança climática, mas também um ideal para um futuro mais próspero, fecha aspas. O secretário-geral da ONU reagiu à notícia da assinatura do acordo dizendo que, abre aspas, foi fácil essa parte, fecha aspas. Por isso, Guterres pediu que o compromisso seja de fato implementado. Na declaração, os líderes mundiais se comprometem a aumentar os esforços de conservação florestal e ecossistemas terrestres, acelerando sua recuperação e facilitando o comércio sustentável. A declaração também reconhece o poder das comunidades locais, incluindo os povos indígenas, que geralmente são afetados negativamente pela degradação das florestas. O texto ainda prevê a reestruturação de políticas agrícolas e de programas para reduzir a fome e beneficiar o meio ambiente, além de facilitar o financiamento para reverter perdas e degradação florestal e para acelerar a transição para uma economia verde. Pois, na última década, quase 40 vezes mais dinheiro foi usado para práticas destrutivas do que para a proteção das florestas e agricultura sustentável. E na COP26, um compromisso de 8,7 trilhões de dólares, assinado por mais de 30 instituições financeiras, pretende mudar esse quadro. Ainda nesse segundo dia de conferência, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que seu país está comprometido em garantir a manutenção da biodiversidade e também em proteger terras indígenas e em reduzir o risco de doenças. A proposta do governo americano é de apoiar a recuperação de 200 milhões de hectares de florestas até 2030. Por sua vez, o fundador da Amazon, Jeff Bezos, prometeu 2 bilhões de dólares para financiar a recuperação da natureza e transformar sistemas alimentares. Também foi anunciado o financiamento inovador para a Amazônia, Cerrado e Chaco, com 3 bilhões de dólares para garantir que a produção de gado e de soja não contribua para o desmatamento na América do Sul. Outro fato marcante nesse segundo dia de evento foi o compromisso global de cortar emissões de metano em 30% até 2030, em relação aos níveis de 2020, e que foi assinado por mais de 100 países. O metano é um gás que acelera o aumento da temperatura na Terra, e ele é produzido no aparelho digestivo do gado, na decomposição dos resíduos orgânicos, em pântanos e é encontrado em bactérias presentes em plantações de arroz, na extração de combustível mineral e em emissões vulcânicas. Porém, a agricultura é a principal fonte de emissão do metano. O metano tem sido responsável por cerca de 30% do aquecimento global, desde a época pré-industrial, e é 80 vezes mais potente na elevação das temperaturas da Terra que o dióxido de carbono. Porém, o metano tem uma vida mais curta na atmosfera do que o dióxido de carbono. Isso significa que a redução das emissões do gás metano é uma medida mais rápida e eficaz para conter as mudanças climáticas. Por isso, os esforços para também reduzir as emissões do metano. E esses esforços vêm ocorrendo desde setembro, quando um acordo para reduzir as emissões desse gás começou a ser desenhado. E hoje, na COP26, esse acordo foi oficializado. Para saber mais sobre a COP, fique ligado aqui no podcast Ecológica. Obrigada por ouvir. Tenha uma boa noite, um bom dia ou uma boa tarde.
Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente.